Amigos e irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler alguns textos aqui da Palavra de Deus e depois comentá-los. Primeiro, eu quero que você leia Romanos, capítulo 3, versos 28 a 31. Primeiro, tá? Capítulo 3 de Romanos, do 28 ao 31. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé, anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Perceba que as expressões, as palavras justificação e fé, aqui no Novo Testamento, especialmente nas epístolas paulinas, justificação e fé, elas estão o quê? Elas estão intimamente relacionadas. Justificação e fé. Diz nos versos 28 que o ser humano, interessante isso aqui, o Paulo não fala especificamente para judeus, nem especificamente para gentios, ele fala para os dois, já que na igreja de Roma havia tanto judeus cristãos quanto gentios cristãos. Paulo está escrevendo, não nos esqueçamos disso, Paulo está escrevendo para a igreja que estava em Roma, constituída por judeus cristãos e gentios cristãos. Então ele está dizendo, o ser humano, não importa se ele é judeu, não importa se ele é gentil, é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Isso não significa que a lei não tenha importância na vida do cristão. Ela tem muita importância na vida do cristão. Agora, resta saber o seguinte: que lei é esta sobre a qual Paulo fala aqui? Que nós somos justificados independentemente da guarda dela. Veja, é a lei expressa em 613 mandamentos e escrita no livro da lei. Esta lei é a matéria, é o objeto do livro da lei. Paulo, quando fala sobre lei aqui, ele não está se referindo apenas e tão somente aos 10 mandamentos. Ele está se referindo a todo o conjunto de leis que Deus deu para o seu povo logo após a libertação do cativeiro egípcio, através da mediação de Moisés. Moisés era o mediador da velha aliança, que foi estabelecida com base nos termos da lei expressa no livro da lei. E Paulo está dizendo aqui que a nossa justificação, que já terminou. Por que terminou? Por que o processo de justificação terminou? Ele diz, justificados, olha o que diz no verso 28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé. Veja, o ser humano ele é justificado, independentemente das obras da lei. Isso não significa que a lei não tenha importância, não tenha sentido, não tenha significado na nossa vida.
Não é isso que o texto de Paulo quer dizer. Mas ele vai mais longe. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus, que possuía uma lei? O povo a quem Deus entregou o seu conjunto de leis? Não, Deus não é Deus somente dos judeus. Será que não é também Deus dos gentios? E ele responde, sim, também dos gentios. Então veja, Deus, sob a égide da nova aliança, não seria mais apenas Deus dos judeus, mas também Deus dos gentios. Aí ele diz no verso 30, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso, aquele que detém a lei. Por isso ele é circunciso, porque ele é guardador da lei, o qual justificará o circunciso a partir da fé, e o incircunciso por meio da fé. Então veja, um único meio de salvação, de justificação, porque justificação tem esse sentido, gente. Justificação não é apenas, tá? Observe o que eu estou falando. Parte de um processo que culminará com a nossa glorificação. Justificação é aquilo que nos dá direito a entrarmos no reino de Deus. Justificação é como se nós recebêssemos um título de cidadãos do reino de Deus. E se nós já recebemos o título, vou falar numa linguagem mais clara aqui, um passaporte, título de cidadania. O que nos confere o direito de entrarmos no reino de Deus? Paulo está escrevendo aos Romanos e deixando claro que o que nos dá direito a entrarmos no reino de Deus como cidadãos desse mesmo reino é a justificação. E a justificação se cumpre em nós, em mim, em você, por um só meio, que é a fé. É a fé. Agora, não se esqueça de uma coisa. A fé é um dom de Deus. Eu não posso crer em Jesus Cristo sem antes Deus me presentear com o dom da fé. Justificação não é produto... Se bem que o que eu ia falar também é verdade, mas fé não é produto humano. A fé, ela se manifesta em mim, porque Deus me dá o dom da fé, mas ela não é produzida por mim, ela não se origina em mim. Fé é um dom. No instante em que eu perco esta verdade bíblica de vista, que está estampada, está expressa em vários textos da Bíblia, mas eu cito só dois para ganharmos tempo. Primeiro aos Coríntios 12, 9, Efésios 2, 8 e 9. Nesses dois textos fica claro que a fé é um dom. Fé não é produto humano. Fé não é obra humana, não é algo que se origina em nós. E o único meio de nós sermos justificados é única e exclusivamente pela fé, independentemente das obras da lei. Aí ele vai dizer aqui no verso 31 algo que poderia... Ele tem que dizer o verso 31 porque muita gente poderia dizer o seguinte, bom, então a gente pode viver sem lei, né? Olha aqui, anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Como é que você confirma a lei? Pela fé. Aí você tem que entender as razões pelas quais Deus deu a lei para o seu povo. Você tem que entender as razões pelas quais ele fez isso. Ele deu a sua lei para o povo. Por exemplo, aqui no versículo 19 de Romanos capítulo 3,
Paulo diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei. Os que vivem sob a lei, ou seja, a lei está aqui e tem os que estão o quê? Sob ela, embaixo dela. Tudo que a lei diz, a lei está aqui. Ela diz para esse que está sob ela. Quem é que estava sob a lei? Quem que estava sob a lei? Eram os gentios? Não, era o povo judeu que estava sob a lei. Então, Paulo está afirmando categoricamente aqui que tudo o que a lei diz, diz para esses que estão sob ela. Ela está aqui e esses estão aqui. Quem era que estava aqui? O povo judeu, o povo de Israel. Então, a lei tinha que ver com quem mesmo? Com qual povo? Povo judeu. Mas com que propósito Deus deu essa lei para o seu povo judeu? Olha aqui, povo de Israel. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem sob a lei, é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca de quem? Desses que estão sob a lei. Toda boca se cale. E todo mundo... Ah, interessante. Primeiro ele diz que a lei é dita àqueles que estavam sob ela, para que toda a boca desses aqui se calasse. Mas aí ele vai mais longe, para que todo o mundo seja culpável diante de Deus. E não apenas mais, esses que estavam sob a lei. Mas todo mundo seja culpável diante de Deus. Por que Deus considera todo o mundo culpável? Ou seja, não há gente inocente, e o próprio Paulo fala isso aqui no capítulo 3, a partir do verso 9. Ele vai dizer, olha, que se conclui, temos nós alguma vantagem? Ele está falando de judeus. Nós, judeus, né? Povo de Israel. Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, leia-se gentios, estão debaixo do pecado. Uns sob a lei e outros sem lei. Não importava se gentios não tinham lei, mas eles estavam debaixo do pecado. Eram seres humanos, mas também estavam debaixo do pecado. Deus encerrou tanto judeus quanto gentios debaixo do pecado. Ele vai dizer, olha, verso 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não havia justo no mundo, nenhum sequer, depois do pecado de Adão. Ninguém chega a este mundo na condição de justo, ou seja, de inocente. Deus encerrou todos debaixo do pecado. Por causa de qual pecado? Por causa do pecado de Adão, gente. Veja, a igreja adventista nunca entendeu isso e, por não entender isso, não poderia, obviamente, ensinar isso para os seus membros. Por isso é que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, mas eu gostaria de enfatizar aqui o verso 18, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação. Uma só ofensa trouxe juízo a todos os seres humanos para a condenação. Por isso é que não havia nenhum justo sequer. Não há nenhum justo. Ninguém que nasça nesse mundo na condição de justo, de inocente, de puro. Ou, como dizem muitos religiosos, né, equivocados, não, a gente nasce numa condição de neutralidade, de indiferença, tanto em relação ao bem quanto ao mal. Não existe isso. Não existe essa condição de neutralidade. Não existe essa condição de indiferença. Mas voltemos ao texto primeiro que nós lemos. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. O que significa confirmar a lei em você mesmo quando você tem fé? Porque, veja, fé não é algo que ela tem que ser
relacionada apenas com o coletivo. Deus não salva coletivos, Deus salva indivíduos. Então, quando se fala de fé, nós temos que ter isso em mente. Fé é algo que Deus dá para indivíduos. Então, como é que o indivíduo confirma a lei em si mesmo? Quando ele recebe fé de Deus, porque é assim que é, ele obtém fé. Ele não produz fé, ele obtém. Não é isso que Pedro diz lá na sua segunda epístola, capítulo 1, verso 1. Pedro estava escrevendo a sua segunda epístola àqueles que, assim como eles, obtiveram fé verdadeira na justiça de Deus. Obtiveram. Deus entregou fé para a sua gente, o seu povo. Independentemente agora de ser judeu ou ser gentil, Deus entregou fé. Deu fé. E como é que eu confirmo a lei em mim? Veja, como é que eu confirmo a lei em mim? Eu não tenho autoridade para confirmar a lei para a igreja. Porque fé é um negócio individual. Como é que eu confirmo a lei em mim? Como é que a lei, olha, em outras palavras, como é que a lei se cumpre em mim? Como? É isso que o texto está querendo dizer. O texto não está querendo dizer que agora, depois de justificados, nós estamos de novo sob a lei. Sob ela, porque é isso que vai dizer a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela interpreta mal esse texto de Romanos 3:31 para dizer, isso com o intuito de enfiar o sábado goela abaixo, né? Para dizer que nós estamos sob a lei ainda. Não é isso que Paulo vai dizer aqui. Deixa eu ler o texto de Romanos 3:31 na Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora. No meu modesto modo de ver, Romanos 3:31, aqui na Nova Versão Transformadora, é algo maravilhoso porque nos dá a entender, e isso que eu estou afirmando para vocês, como é que se confirma a lei em mim. Aí Paulo diz aqui, olha, na Nova Versão Transformadora. Então, se enfatizamos a fé, porque o foco da pregação de Paulo era esse, foco na fé, né? Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Como é que eu cumpro a lei? Eu não posso cumprir a lei para a igreja. Nem a igreja cumprir a lei em meu nome. Um CNPJ, então, está dizendo que está cumprindo a lei? O CNPJ é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma empresa, uma organização, uma instituição que afirma para o mundo que está cumprindo a lei. Então, ela cumpre a lei por mim? Ela tem que cumprir a lei por mim? Não. Eu sou a igreja, juntamente com você, onde estiverem 2 ou 3. Então veja, quem é a igreja aos olhos de Deus? É a organização? É a instituição? Não. Sou eu e você, juntos. Adorando a Deus juntos, em nome de Jesus Cristo. Então, a igreja não pode transmitir fé para mim. Não é a igreja que produz fé em mim. Eu não devo ter fé na igreja, na instituição. E é o que acontece com a mensagem adventista, mensagem equivocada, obliterada, que pede para que os seus membros confiem na igreja. Vocês podem observar isso. Nas programações especiais, a igreja, a instituição adventista, ela tem que estar se justificando o tempo todo. Ela tem que estar dizendo para o mundo o tempo todo por que ela existe enquanto organização. Ela tem que estar dizendo, porque nós somos a igreja verdadeira, a igreja remanescente,
único povo de Deus na terra, única igreja que guarda os mandamentos de Deus. Vem cá. Quem é que guarda mandamentos? É a instituição ou é o povo? E o que a Bíblia está falando? Como é que eu confirmo a lei? Como é que eu confirmo a lei em mim? Como é que eu confirmo a lei em mim? É procurando estar debaixo dela? É procurando me submeter a ela? Não, eu confirmo a lei em mim, tendo fé naquele que cumpriu a lei no meu lugar, porque eu não tinha condições de cumprir a lei, porque eu já estava numa condição de culpado diante de Deus. Eu não era justo. Eu não tinha condições de reverter a minha condenação. Deus encerrou todos, judeus e gentios, sob o pecado. Mas quando aconteceu isso? A partir do pecado de Adão. Todo ser humano estava condenado. Então eu, com a minha suposta guarda da lei, não tenho condição de reverter essa condenação. Não tenho condição de reverter essa condição na qual eu nasci, na qual eu vim no mundo. Injusto, culpado, pecador diante de Deus. Condenado à morte eterna. Então, por isso que Paulo, veja, Paulo, ele em determinados momentos, ele tem que pisar em ovos para poder explicar direitinho para todo mundo o sentido tanto da fé quanto da lei agora. A lei na vida do crente, daquele que tem fé, ela não serve como o quê? Como critério para que você adquira méritos diante de Deus. E então possa ser justificado. De jeito nenhum. Quando você tem fé em Jesus Cristo, você é justificado. E é a justificação que nos sobrevém única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, não em uma igreja, que nós recebemos o título de cidadãos do reino, o passaporte que vai dizer que nós somos cidadãos do reino de Deus, somos filhos de Deus. É pela fé. Isso não depende da minha performance religiosa. Então, como é que eu compro a lei? Como é que eu compro a lei? É procurando me esforçar para cumpri-la? Não estou dizendo que a gente não deve se esforçar para vencer o pecado do nosso corpo. Não é isso que eu estou dizendo, não confunda uma coisa com outra. Mas do ponto de vista religioso, como é que eu cumpro a lei? É pela fé. E a fé é um dom que quando Deus a dá, ela é igual em todos. Independentemente, olha isso aqui, independentemente da minha performance, independentemente da minha capacidade para obedecer leis, normas, regulamentos, regras da igreja. Porque senão, veja só, porque senão nós teríamos que alcançar um padrão de prática religiosa e se não alcançássemos esse padrão alto de prática religiosa, ninguém seria salvo. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer para vocês? O que eu estou tentando dizer para vocês é o seguinte, o processo de santificação, ele varia de pessoa para pessoa. Tem gente que nunca conseguiu alcançar um alto padrão de santificação. O padrão está aqui. Aí todos nós estamos embaixo desse padrão. Uns conseguem se aproximar do padrão, outros não. Uns vão lá mais na frente, outros não. Outros descem mais embaixo. Veja, é por isso que Paulo, em outras palavras, está tentando dizer que a nossa justificação não depende do grau de esforço que eu empreendo para observar a lei. Mas que lei? Que lei? Quando ele fala a lei, ele fala de todos os 603 mandamentos, morais e rituais cerimoniais. Todos. Significa que a lei não existe mais? Não. Os princípios morais da lei de Deus estão agora o quê? Na égide da nova aliança. Sob a égide da nova aliança. Estão aqui, na minha mente. Então, o que eu devo observar agora? A guia do Espírito Santo. Paulo diz aqui, presta atenção. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação
para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado e da morte era essa? Aquela lei que estava expressa no livro da lei. Quando ele diz aqui, livrou você da lei do pecado e da morte, ele livrou você do governo desta lei, baseado em letra. Em letra, baseado na letra. Entenda isso. O povo antes era governado pela lei escrita, num livro e em tábuas de pedra. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Não foi isso que Jesus fez? Se tornou pecado por nós? E no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Deus condenou o pecado na carne, primeiro, de seu filho, de seu próprio filho. Que pecado era esse se Jesus não cometeu pecado? Que pecado era esse se Jesus não cometeu pecado? Era o meu pecado, o seu pecado, que agora estava sobre ele. Então, quando Jesus sofre a penalidade por estar carregando o meu pecado e o seu pecado, você não precisa temer a lei do pecado e da morte. Porque ela cumpriu o seu papel em quem? Na pessoa que carregou o seu pecado, o meu pecado. E agora você está livre desta lei, porque esta lei agora não tem o poder mais de te condenar, porque ela já condenou o pecado na carne do Filho de Deus que carregou o meu e o seu pecado. Significa agora que eu posso viver de forma desregrada? Livre de qualquer empecilho, obstáculo moral? Não, aí Paulo vai continuar. Assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei... Mas como? Por que Paulo ainda fala de exigência da lei se nós já fomos libertos dela? Assim, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja, os princípios morais exarados na lei de Deus, eles não existem mais? Eles existem aqui. Agora, porque eles existem aqui, dentro da minha mente, que a Bíblia chama de coração, eles estão gravados aqui, eu não sou guiado mais por livro da lei, nem por tábuas de pedra. Porque quem é meu mestre? Quem é meu Senhor, que habita para sempre comigo, segundo São João 14, 26, 27? Quem é o meu mestre? 16, 17, um negócio assim. Quem é o meu mestre? O Espírito Santo. O Espírito Santo é meu mestre, é meu guia. Vocês acham mesmo que o Espírito Santo, habitando em mim, vai permitir, porque ele é Senhor. O Espírito Santo é Senhor. Não sou eu, com meu suposto livre-arbítrio, que mando na minha vida. O Espírito Santo manda em mim. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, Paulo vai deixar claro, é bom a gente ler, que a gente está lendo algo muito importante aqui. Olha aqui que ele está dizendo. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ele fazendo uma referência àquele véu que Moisés usou quando desceu do monte com as tábuas da lei de Deus. Como ele ficou 40 dias e 40 noites ali, né, sendo objeto da glória de Deus, presente. Deus presente ali em cima do monte. Moisés desce com a face toda gloriosa, iluminada, e o povo não conseguia, né? É como se você quisesse olhar para o sol e ninguém consegue. Moisés teve que colocar um véu para encarar o povo, para que o povo o encarasse. Então, quando Paulo escreve, quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor, olha aqui, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados, é pela guarda da lei, transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Como é que a gente é transformado? Como é que a gente é transformado? Contemplando a glória de Deus, como pelo Senhor. Que é quem? O Espírito. Não sou eu que sou o Senhor. Não sou eu que sou o Senhor do meu destino. Não sou eu que sou o Senhor da minha vida agora. Quem é que manda na minha vida? É o Espírito. E agora eu sou uma pessoa livre do quê mesmo? Livre do quê? Eu tenho liberdade em relação a quê? Em relação àquele código mosaico que me condenava. Por isso Paulo vai dizer aqui, em Romanos capítulo 6, é outro capítulo importantíssimo do livro de Romanos que a adventista não entendeu ainda, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Mas por que o pecado não tem mais domínio sobre nós? Por que o pecado não nos domina mais? Por que ele não nos escraviza mais? Pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Debaixo da lei. A lei está aqui e nós estávamos aqui. Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós que cremos não estamos mais debaixo da lei. Isso significa que eu vou viver de forma desregrada? Tenta viver de forma desregrada, você que verdadeiramente está sob a guia do Espírito Santo. Tenta. Porque quem é Senhor? A igreja adventista vai dizer, não, você é o Senhor da sua vida porque você tem livre-arbítrio. E o falastrão Rodrigo Silva vai dizer, não, Deus não duela consigo mesmo, então ele te dá o livre-arbítrio e ele não se intromete. Ele espera que você tome decisões, faça escolhas, porque ele não vai se intrometer. Deus não duela consigo mesmo. Tenta viver de conformidade com a carne para ver se você que verdadeiramente crê em Jesus Cristo, vai conseguir. Tenta. Já aconteceu alguma vez de você estar num determinado lugar e você ouvir uma voz silenciosa dentro de você dizendo, saia daqui? Isso já aconteceu comigo diversas vezes. Diversas vezes. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, não. Diversas vezes. Saia daqui. Esse lugar não é seu. Vá embora daqui. Vá embora. E aí eu quero contar uma experiência para vocês. 1987. Um casal de irmãos aqui de Goiânia contratou a mim e a um irmão, não vou citar o nome dele, para trabalharmos como missionários voluntários no sul do Pará, na cidade de Xinguara. Hoje é uma cidade muito próspera. Uma cidade vibrante e bonita até, bem cuidada. Mas antes, em 1987, Xinguara ainda era uma cidade que carecia de muitos recursos. Tinha pouca estrutura, era uma cidade pequena e muito carente, né? de uma estrutura. E nós fomos para lá, eu e esse amigo meu, contratados por esse casal de irmãos. Eles tinham o que muitos chamam, o chefe da família era dono de um barranco no garimpo lá perto de Xinguara. Garimpo de cerqueiro, quem é da região sabe. Aqui estou me referindo. E ficou acordado entre nós o seguinte, olha, o irmão Paulo vai passar 15 dias no garimpo, ele volta para a cidade, e o irmão Beltrano, que era meu colega, vai para o garimpo e passa 15 dias, para a gente fazer esse rodízio, né? 15 dias um fica na cidade, 15 dias outro fica no garimpo, dormindo no garimpo. Foram os piores 15 dias da minha vida, porque eu não sabia dormir em rede, e lá só tinha rede, e eu dormia emborcado assim, né? Porque eu nunca fui dormir em rede, e foi um sofrimento. As minhas costas, eu já estava andando emborcado, né? Tanto dormir na rede assim, eu não sabia dormir em rede. Foram os piores 15 dias da minha vida. Eu não conseguia dormir, já estava cansado, inclusive. Mas estava ali no garimpo, pregando a palavra do adventismo. E aí a gente voltava para a cidade e meu colega supria a minha ausência lá no garimpo. Nós ficamos assim. Veja,
eu fui tão feliz para lá, para trabalhar como missionário voluntário, e a gente pregava nas igrejas. Lá havia duas boas igrejas, dois bons templos com muita gente da igreja adventista. E eu fui tão feliz para lá, né, carregando todos os meus livros de Ellen White junto comigo, e animados, né, para fazer um trabalho missionário ali na cidade de Xinguara. E nós pregamos muitas vezes lá nas igrejas. Conhecemos o pastor do distrito, tal, que nos deu muita força, tal. Foi uma coisa, sabe, tão bacana, né? Só que, irmãos, e eu não fui para lá com o propósito de voltar cedo dali. Fui para lá com o propósito de fazer um trabalho bem feito ali junto com o meu colega, né, um trabalho de evangelismo adventista, né, para, quem sabe a gente poderia até permanecer por lá mesmo. Mas a questão de um mês e pouco, não chegou a 2 meses, eu comecei a me sentir incomodado, ouvindo uma voz que dizia para mim assim: vai embora. Vai embora, você não pode ficar aqui. Vai embora. E isso ficou mais gritante, ficou cada vez mais vivo dentro de mim, porque esse irmão que nos levou para lá, que nos mancava, nos deixou passando fome por 3 dias lá na cidade. 3 dias. Estávamos nós dois na cidade, nós dois missionários na cidade, e nós passando fome. Nós não morremos de fome porque um irmão adventista que tinha um mercadinho lá na cidade de Xinguara, um mercadinho, inclusive, muito bem situado e um mercadinho próspero. Ele nos deu um pacote de bolacha e uma lata de leite condensado. Então ficou eu e meu colega dormindo numa pensãozinha muito simples lá em Xinguara, nos alimentando de bolacha de sal e leite condensado por 3 dias. No final do 3º dia, já à noite, esse irmão chega e nos encontra lá na pensãozinha, e aí a gente diz para ele o seguinte: ó, nós estamos morrendo de fome, a gente não tem comida. Nós estamos comendo bolacha com leite condensado aqui. Nós precisamos comer. Você tem que dar dinheiro para nós, para a gente comer. E aí matamos a nossa fome, e logo depois disso, eu comecei a ouvir essa voz: você não pode ficar aqui, vai embora daqui, vai embora daqui. Eu me sentindo incomodado, e eu estava tão feliz quando eu cheguei, né, disposto a fazer um bom trabalho de evangelismo adventista ali, tanto lá na cidade quanto no garimpo. E resumo da ópera: eu passei a ouvir essa voz direto, todos os dias: vai embora, vai embora, vai embora, você não pode ficar, você não pode ficar. Cheguei no meu colega e falei: cara, eu vou embora. Aí ele se assustou. Ele falou: mas como? Você vai embora? Nós estamos fazendo um trabalho legal aqui, apesar de todas as dificuldades, apesar de estar passando fome, mas nós estamos trabalhando. E estávamos mesmo. Não tinha um dia onde a gente não dava vários estudos bíblicos. E fazia várias visitações, visitava as casas. Então, assim, o trabalho estava sendo desenvolvido. Mas aí, quando eu chego para ele e falo: eu vou embora, aí ele se assusta. E olha, e essa voz ficou cada vez mais forte: vai embora, vai embora, vai embora. Eu não estava me sentindo bem mais lá. Peguei minhas coisas, arrumei minhas coisas, cheguei no senhor lá que contratou nós, que levou a gente para lá. Disse para ele: eu quero ir embora. Aí ele falou: não, vocês ficaram 3 dias sem comida aqui, mas isso não vai acontecer. Eu falei: não, irmão, independentemente disso aqui, eu sei que você não vai deixar a gente passar fome, mas assim, eu quero ir embora, isso aqui não é para mim, eu vou embora, eu quero ir embora. Eu não sabia explicar porque eu queria ir embora. Eu queria ir embora. Meu coração estava pedindo, me mandando embora. E quando eu faço as minhas malas, chego em Goiânia, de volta, e meu colega ficou lá. Um mês depois de chegar de volta lá da cidade de Xinguara, depois de um sábado estafante na igreja, trabalho missionário, estudo bíblico, culto disso, culto daquilo, reunião disso, reunião daquilo. Aí eu chego em casa por volta de meia-noite e cansado. Quando eu encosto a cabeça sobre o travesseiro da minha cama, eu ouço um grito da minha mãe. Minha mãe gritou. Ela me chama de Paulinho. Paulinho, seu pai morreu. E eu assustei. Levantei da cama e imediatamente, do jeito que eu estava, fui lá no quarto da minha mãe e do meu pai.
e vi meu pai morto na cama. Percebi que ele já estava morto. E aí eu fui providenciar o serviço funerário, enfim, essas coisas. Na época, minha mãe era faxineira de uma empresa. Meu irmão caçula, jovem ainda, né? Não tinha emprego, não tinha renda, não tinha nada. Então, quem sustentava a casa? Era meu pai, que também fazia bicos, já não estava empregado mais, e minha mãe, basicamente, que sustentava a casa, não deixava as coisas faltarem em casa. E eu era obreiro da Igreja Adventista. Depois que eu voltei, a Igreja de Vila Santa Helena, Adventista de Vila Santa Helena, me contratou para ser obreiro bíblico do pastor Dimas. É uma pessoa que eu gosto, pastor Dimas, sempre gostei dele, sempre o respeitei. Sempre o tive na conta de homem de Deus. E aí o pastor Dimas, né, ele faz a intermediação para que eu fosse obreiro bíblico dele. E aí eu começo a receber não era nem dava um salário mínimo na época, era pouca coisa, mas me ajudava a me manter. E aí o que acontece? Meu pai falece, ninguém em casa tinha dinheiro, eu tive que buscar o auxílio de quem mesmo? Da Igreja Adventista. Fui procurar o irmão Anísio, que era o tesoureiro da Igreja de Vila Santa Helena. Cheguei a ele bem de manhãzinha, era umas 6 horas da manhã, bati na porta da casa dele e ele me atendeu, super solícito, tá? Falou: olha, irmão Anísio, meu pai morreu, eu não tenho condições de fazer um serviço digno, serviço funerário digno para o meu pai. Eu preciso que a igreja me empreste esse dinheiro. Como eu era obreiro da igreja, obreiro bíblico, e recebia uma certa quantia da igreja, ele imediatamente disponibilizou um cheque da igreja para mim, e foi com esse dinheiro que eu fiz o enterro do meu pai. Ou seja, aí alguém pode me julgar aqui agora, hein? E você, depois de tudo isso, ainda fica metendo pau na Igreja Adventista? Veja, primeiro que eu sou grato, né? Muito grato à Igreja Adventista de Vila Santa Helena. Porque não fosse a solicitude do irmão Anísio, tesoureiro da igreja, meu pai seria enterrado como indigente. Então eu sou muito grato à igreja, que me emprestou esse dinheiro, porque eu estava a serviço da igreja, né? A igreja não me deu esse dinheiro, eu estava a serviço da igreja. Então a igreja poderia descontar isso do meu parco salário, né? Então não foi nada assim dado, mas como a igreja era uma igreja que gostava de mim, e eu gostava da igreja, e era um obreiro, de certa forma, fiel à igreja, né? Nessa época, a igreja nunca me cobrou esse dinheiro. Nunca me cobrou. Então eu sou grato à Igreja Adventista de Vila Santa Helena, que me permitiu enterrar meu pai de forma digna, né? Mas o que eu quis transmitir para vocês com essa experiência? Na verdade, o que eu quis transmitir para vocês é o fato de que nós que cremos em Jesus Cristo somos guiados pelo Espírito. Quantas vezes os apóstolos queriam fazer uma obra em determinado lugar e o relato de Atos nos dá conta de que o Espírito Santo não permitiu. O Espírito Santo não permitiu. O Espírito Santo os enviou para lá. O Espírito Santo os enviou para cá. Quantas vezes você vê isso em Atos dos Apóstolos? A guia direta do Espírito sobre nós. Veja, então quer dizer que o cristão verdadeiro não vive sem lei? Claro que não! Mas que lei? Lei moral, que está aqui dentro. E qual é a lei moral que está impressa aqui dentro? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. Quem cumpre essa lei, toda lei que pesa sobre nós está resumida nesse conceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é um conceito amplo. É um conceito amplo. Essa é a lei de Deus. E os mandamentos morais que estão aqui são esses mandamentos morais que nos identificam agora como filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo. O que Jesus disse em João 13:35? Que nós seríamos conhecidos, distinguidos como seus discípulos pelo amor. Pelo amor. Convém a gente ler. João 13:35.
que está dito lá? Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Não é por guardar o sábado que nós somos reconhecidos como discípulos de Cristo. Não é por nos interessarmos pela lei das tábuas de pedra que nós somos reconhecidos. É pelo amor. Aí alguém vai dizer, mas a lei expressa o quê? Amor. Exatamente. Exatamente isso. Mas a lei agora está aqui. E quem é o Senhor da minha vida? O Espírito Santo. Não tábua de pedra contendo leis. Não o livro da lei contendo a letra da lei. Eu estou livre da letra da lei. Por quê que eu estou livre? A lei, contida em tábuas de pedra e livro da lei, não tem o poder mais de me condenar, porque eu não estou debaixo dela mais. Eu estou aqui. Mais uma vez, significa que eu não tenho lei? Não! Eu creio em Jesus Cristo. E vivo pela fé, como diz Paulo aos Gálatas 2:20. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé. Eu não vivo pela guarda da lei. Olha o que Paulo diz. Gálatas 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, ele vive pela guarda da lei? Não. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É esse o tipo de vida que nós temos que ter, irmãos da Igreja Adventista. E eu não vivo aqui descendo o pé, né, na Igreja Adventista, porque eu já disse para vocês, Igreja Adventista para mim é o seu povo, é a sua gente. O que eu critico aqui são as posições teológicas da organização. Essa organização não presta mesmo, é corrupta, é mentirosa, é hipócrita. E quem diz que não conhece, coitado. Desconhece o que rola lá dentro da organização. Dentro dos bastidores da administração, começando pelas missões, depois associações, uniões, divisões e conferência geral. Quem diz que não, coitado, é inocente, não sabe de nada, inocente. Igreja, para mim, são as pessoas que a compõem. Por quê? Porque para Deus, igreja é isso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Isso é igreja. Igreja para Deus é coinonia. Igreja para Deus não é uma organização religiosa. Então, como é que eu cumpro a lei em mim agora, adventista? Como é que eu cumpro a lei em mim? Como é que todas as exigências da lei moral, amarás o teu próximo como a ti mesmo, todas as exigências que compõem esta lei maior, amarás o teu próximo como a ti mesmo, elas estão aqui. E quem é que me guia? Quem é que me guia? Quem que me orienta? Quem que é meu Senhor? Não sou eu mesmo que sou Senhor de mim mesmo. É o Espírito Santo. E vocês acham mesmo que o Espírito Santo vai deixar que eu, que tenho fé verdadeiramente em Jesus Cristo agora, viva a vida libertina, de acordo com a carne? Não, o Espírito Santo não deixa. O Espírito Santo não deixa, não permite. Isso significa que você não peca, não cai aqui, não cai acolá? Claro que não. Seu corpo está todo dia lutando contra o seu espírito. O Espírito de Deus que nos guia, o corpo, a carne, está lutando todo dia contra a orientação e a guia do Espírito. E como nós vivemos na carne, a gente ainda cai, porque na minha carne, isto é, no meu corpo, não habita bem nenhum. Diz Paulo em Romanos 7. O meu corpo obedece à lei do pecado. Diz Paulo em Romanos 7, 25. Segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Que lei? Lei moral. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Leia Romanos 7, irmão. Para de ficar dando murro em ponta de faca, falando mentira. Estava assistindo uma pregação no YouTube aqui, um trecho da pregação de um jovem, não sei se é pastor, cheio até de boas intenções dentro da Igreja Adventista, dizendo que, olha, quem diz que a gente não pode vencer o nosso pecado aqui, está mentindo. Como é que eu vou entrar numa guerra sabendo que eu vou perder? Meu irmão, você já ganhou a guerra e não sabe. Só que é o seguinte, o seu corpo não ganhou a guerra ainda porque seu corpo é pecaminoso. E não adianta, olha, quer desmascarar um pregador santarrão dentro da Igreja Adventista? Quer desmascarar? Todos esses que ocupam o púlpito da igreja dizendo o seguinte, é possível sim guardar toda a lei e vencer o pecado, é possível sim.
Quer desmascarar esse aí? Pergunta para ele, irmão, vem cá. Psh, o senhor peca? Simples, faça essa pergunta para ele. O senhor peca? Pergunte para quem, seja pastor, seja obreiro, seja qualquer um, que assuma o púlpito da igreja adventista e diga o seguinte: é possível vencer o pecado. É possível vencer o pecado. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Interpreta mal o texto bíblico. Interpreta mal. Pecado não terá domínio, porque quem nos domina? O Espírito Santo. Mas o meu corpo não é escravo da lei de Deus, meu corpo é escravo da lei do pecado, diz Paulo em Romanos 7. Então, aí ele interpreta mal um texto, joga um texto contra outro texto, e aí os irmãos que escutam esse negócio, olha, é possível vencer o pecado. Basta você perguntar para esse que sobe lá no púlpito e diz que é possível vencer a prática pecaminosa do nosso corpo, ainda nessa condição aqui, antes de Jesus voltar. Basta você perguntar para ele, irmão, vem cá, você peca? Porque se ele disser que peca, você tem toda a autoridade do mundo, toda a autoridade que a palavra de Deus lhe concede para dizer para ele, então você é mentiroso. Ah, mas como? Como sou mentiroso? Mas você está falando que é possível vencer o pecado? Por que você ainda não venceu? Porque se você diz que peca, você não venceu o pecado, coisíssima nenhuma. Quando é que você espera vencer o pecado? Quando? Depois que você tiver 50, 60, 70 anos de adventismo? Nem quem tem 60, 70 anos de adventismo conseguiu vencer a prática pecaminosa ainda. Então você que está há pouco tempo na igreja adventista, já venceu o pecado. É simples assim, basta questionar. Ou isso não é real. Ou essa teoria tem que ser sustentada porque é o que a igreja, a organização sustenta. Vocês estão brincando. Vocês estão de brincadeira. E se ele falar que não peca? Aí ele está mentindo também. Olha, se ele diz que... Se ele falar assim, olha, diante da pergunta, irmão, você peca? Se ele falar, peco, então você está mentindo porque não é possível vencer o pecado. Você já venceu? Não! Então por que você está falando que é possível vencer se você não venceu? Então você está mentindo. Se ele diz que peca, está mentindo. E se ele diz que não peca, está mentindo também. E o pior, fazendo de Deus mentiroso. Porque a palavra de Deus diz, aquele que diz que não tem pecado, está mentindo e está fazendo de Deus mentiroso também. Viu como a Bíblia é harmoniosa quando você procura entendê-la de forma harmoniosa e mais ampla? Não colocando um texto contra outro texto, que é o que faz a igreja adventista, o que faz a teologia adventista. Vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira. Esse viver que agora eu tenho na carne, que eu estou na carne ainda. Você está na carne. Eu vivo pela fé. E como é que eu cumpro as exigências da lei? Pela fé. Não é procurando ser um melhor religioso, não. Procurando obedecer às regras da igreja, inclusive guardando o sábado. Não é assim que eu vou vencer. Não é assim. Não é assim. Não é por isso que eu fui justificado. E outra coisa, quem foi que estabeleceu o padrão de santificação para que, ao atingir esse padrão, só atingindo esse padrão de santificação, é que você vai conseguir se salvar no fim de tudo? Quem foi que estabeleceu esse padrão? E não adianta vir com esse papo, eu obedeço segundo a luz que Deus me deu. Então Deus me deu, como diz o falastrão Rodrigo Silva, Deus me deu 80% de luz, então eu tenho que viver segundo esses 80% de luz. Aí o irmãozinho lá recebeu 10% de luz, o irmãozinho da igreja adventista. Ele recebeu só 10%, ele tem que ser fiel aos 10%. O outro que recebeu só 20% tem que ser fiel aos 20%. E assim sucessivamente. Meu Deus do céu, isso é evangelho? Isso é evangelho? Não existe um padrão? Não existe um padrão? E esse padrão, segundo vocês mesmos, adventistas, segundo vocês mesmos, não é a lei. Não é a lei. E segundo vocês mesmos, vocês têm que obedecer mesmo, literalmente, cumprir literalmente todas as ordenanças da lei. Não são vocês que dizem isso? Então veja, não se metam a besta. Ou vocês cumprem tudo, de forma literal, não tem esse negocinho de fé. Ou vocês cumprem tudo,
para vocês serem salvos, ou se vocês ficarem abaixo do padrão, ninguém será salvo. Você não será salvo. Quem é que cumpre tudo? Se a lei, a própria Bíblia diz, olha, não há esse que possa dizer que não tem pecado. Quem diz que não tem pecado é mentiroso e está fazendo de Deus mentiroso. Então como é que você pode alcançar o padrão se a própria Bíblia diz que você não vai alcançar o padrão enquanto você estiver habitando nesse corpo carnal aqui, irmão? Ó, esse corpo carnal aqui. Não adianta vir com churumela, não. Não adianta vir com churumela. Você já é de Deus, só que você não sabe disso, você ainda está tentando ser de Deus, pertencer a Deus, está tentando viver na presença de Deus, sendo que o próprio Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em você, você esqueceu desse detalhe? Habita para sempre, acabou, ele não vai largar você mais. Olha como esse Deus é maravilhoso, ele não vai te largar, irmão. Nunca, jamais te abandonarei, diz o próprio Espírito Santo. Através do escritor da carta aos Hebreus, lá em capítulo 13, nunca jamais te abandonarei. Nunca jamais, você é meu. Aqui, ó, tá na palma da mão de Jesus, na palma da mão de Deus, de lá ninguém pode te arrancar. Preste atenção nisso, irmão. Por que você fica dando ouvidos à organização que só inferniza a sua vida? Com essa teologia nojenta, mentirosa. Com essa teologia que propõe para você alcançar um padrão que você não dá conta de alcançar. Você não vai alcançar. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, tentando guardar sábado segundo a letra da lei, pensando que com isso você vai adquirir méritos diante de Deus, da forma que você seja selado. Você já foi selado, irmão, com o Espírito Santo? Deus selou você com a sua justiça através do Espírito Santo. O Espírito Santo é Senhor, ele não é servo do seu livre-arbítrio. Não é você que é o Senhor do seu destino, não. Como diz aí o presidente, né, da Organização Adventista, da Associação Geral, filho lá esqueci o nome, Neil Wilson, Ted Wilson. Não é você o Senhor do seu destino, não. Como diz a igreja, o Senhor do seu destino chama-se Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo que habita em você. Ele é o Senhor do seu destino. Ele é o Senhor do seu destino, não você. Você tem que resolver essa história. Ou você é Senhor, expulsa o Espírito Santo da sua vida, ou então o Espírito Santo é Senhor e você aceita isso, porque é o que a Bíblia diz, que o Espírito Santo é o Senhor da sua vida, é ele que domina você, que guia você, ou então larga de mão. Então larga de mão. Só deve existir um Senhor. Você não pode servir a dois senhores. A você, com seu livre-arbítrio, e ao Espírito Santo. Tem que resolver. Quem é o Senhor da sua vida? É você mesmo ou é o Espírito Santo, irmão? Então larga de mão de bobagem. De ficar falando, especialmente você que prega, de ficar falando o seguinte, não é possível vencer o pecado sim. Esse cara que está falando aí, que sou eu, esse cara é um mentiroso, calvinista safado. É o fim da picada, o cara deixar de ser adventista para ser calvinista, é o fim. Vai, continua dando ouvidos para esses imbecilóides, esses provocadores, esses cínicos e sarcásticos que ficam curtindo com a minha cara aqui na seção de comentários. Vai dando ouvido para essa gente aí. Vai dando ouvidos para essa gente. Só porque eu sou calvinista? Se alguma coisa eu disser contrária à palavra de Deus aqui, você tem todo direito de me criticar? Tem todo direito de meter o pé na minha bunda? Agora, enquanto eu estiver falando pela Bíblia, pela palavra de Deus, aí, meu irmão, aí é com você. Aí é com você. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.